O anime começa com o protagonista se humilhando por atenção pela Aika, que pede para que fique longe da mesma, mesmo tentando de todas as formas ficar ao lado da garota não consegue, porque ela quer que ele fique longe. Nos é apresentado Hataru Sajo, um estudante comum do ensino médio. Talvez se tivesse algumas características fosse ser um cara maior perseguidor do campus. Nos é apresentado uma garota também, Aika Natsukaya. Para ele, a mesma é uma garota perfeita e poderosa, e que o céu não apenas concedeu, mas 2 e depois 3 presentes. Hataru está apaixonado por ela e é exatamente por isso que sonha que um dia poderá namorá-la, e porque nunca deixa se aproximar dela com paixão regular mental. Ao olhar a bola que quase pegou na sua cara, o tempo fica paralisado. Ao voltar tudo diante de seus olhos, Aika pergunta se o garoto está bem. Após ficar preocupada, pede para que nunca mais chegue perto. Saindo do lugar, Hataru concorda e nunca mais vai fazer isso. Ao chegar na sala de aula, que o cumprimenta, porque ficou sabendo que ele foi punido definitivamente esta manhã por causa do comportamento diário. Se caso continuar assim, Aika vai detestar cada vez mais ele. O Hataru está nem aí para isso e apenas concorda. Todos sentam na sua mesa e a professora está com dúvidas porque Hataru não está enchendo o saco de Aika. Isso se tornou uma surpresa para todos das salas. Saindo do local, Aika pede para que o garoto não a siga mais. No entanto, quer apenas dar uma mijada e todos ficam surpresos pela atitude. Entrando no banheiro, é puxado pelos seus colegas perguntando o que aconteceu para não estar enchendo o saco da Aika. Ele responde de forma triste que é nada especial, porque os dois apenas brigam o tempo todo. Olhando pelo espelho, pergunta se parece que gosta da Aika. Ficando louco, o garoto pega pelo colarinho e revela que começa completamente apaixonado por ela. Hataru sabe que isso é verdade e chegou a um ponto que vai apoiá-la e motivá-la. No intervalo, Hataru decide ir até a cafeteria. No entanto, a garota está sentindo falta do perseguidor. Pergunta para onde está indo. O mesmo revela que vai tomar seu café. Seu amigo de fundo está assustado, pelo motivo que ele não a convidou para sair. Seus colegas acham que o Hataru está ficando louco porque foi rejeitado muitas vezes e agora não está batendo bem da cachola. Presta a dar uma bancanhada no sanduíche de carne. Uma garota chega perguntando se ele é Hataru. Envergonhado responde que sim, todos sabem seu nome. Ele se apresenta como Rena da sala ao lado. Sem dizer nada, apenas sai de forma esquisita. Na sala de aula, Hataru toma uma chave de braço do seu amigo porque tem uma garota o esperando. Ele não esperava que uma garota bonita estaria lá. Seu amigo fica com ciúmes de Hataru, já que tem Aika, mas de repente a mesma parece brava igual um touro. Tentando conversar, responde seco a Rena, perguntando se Aika teve alguma ideia errada. Enquanto joga basquete, Aika está jogando vôlei. Os olhares se chocaram. Ela olha com desprezo e vira o rosto. Com uma dor no coração, vira o rosto e toma uma cesta de 3 pontos. Enquanto lava o rosto, chega a Shida, o chamando de mulherengo cachorro. Mas o assunto não era esse. Ela revela que Rena namora um garoto do segundo ano. Isso já faz bastante tempo e acha que o Hataru é um pegador de casadas. Enquanto estão na sala, chega a Rena querendo conversar com o Hataru. No entanto, a Shida toma a frente e pergunta o motivo que a garota terminou com seu ex-namorado, não querendo revelar os reais motivos. Fala apenas que ele não gosta dos seus traços. A Shida dá no meio e responde que o ex dela é péssimo em juízo de caráter, com uma característica Shida completa que agora ela tem Hataru, pois escolha certa é terminar com seu ex-namorado. Após tantos insultos ao seu ex-companheiro, ela fica furiosa pedindo para que não fique falando assim dele. Saindo correndo atrás da mesma, Hataru sem querer esbarra uma garota que fica com medo do mesmo e sai correndo, a encontrando no mesmo lugar que esteve nessa manhã. Ao se sentar, ela pergunta se o mesmo gosta da Aika, revelando que sim, acha que chegou a hora de seguir em frente. Sente que algum lugar do seu coração veste uma parte de si que esfriou, por ter sido rejeitado muitas vezes. Rena revela que terminou com seu namorado porque o mesmo falou que uma garota era completamente o seu tipo. Com uma dor no coração, teve que fazer isso. Querendo confortá-la, Hataru explica que antes de conhecer Aika, foi brutalmente rejeitado por outra pessoa. Essa história aconteceu no ensino médio. Um cara sem graça como você, olha como você está falando com um cara desse. Essa foi a forma que foi rejeitado. No entanto, o namorado dela apareceu e arrebentou com a cara dele, enquanto era atingido e saía voando. Aika estava atrás dele, mas sem querer esbarrou em algumas partes macias. Mesmo tendo apanhado, tomou um tapa na cara da mesa. Foi assim que se apaixonou por ela, querendo se conhecer. Aika não concorda que zombar de alguém de uma pessoa é o pior comportamento de um ser humano e ela ficou brava com eles. Depois disso, não conseguiu ver mais ninguém além de Aika. Mesmo tendo se apaixonado à primeira vista, ficou sério porque não consegue esquecer aquela gentileza da primeira vez que ela estendeu a mão. Como um grande fã, quer apenas apoiá-la. Mesmo querendo ser seu namorado, acha que isso iria atrapalhar, então prefere ficar de boa. Não é que os sentimentos agora vão esfriar, se caso não sair com ela. Existem outras formas de fazer coisas. Daqui para frente, como alguém que foi rejeitado vai apoiá-la à distância e desejar toda a felicidade. Se despedindo, Hataru fala que vai fazer a Shida pedir desculpas, mas ela pede para que não faça isso porque achou que Rena teria algumas intenções de se aproximar de Hataru. No final da tarde, Rena voltou com seu namorado, então Hataru ficou meio abalado com isso. Todos os seus amigos aparecem na sala perguntando se foi rejeitado severamente pela Aika. Ao chegar em casa, quando menos espera, surge Aika invadindo seu local, a sua própria residência, se sentando. Desabafa que ele não está sendo como sempre foi, se declarando novamente. Ela fala que não tem como aceitar esse tipo de condições. Sabendo tudo isso, é assustador tentar completar.
No entanto, a irmã do mesmo sente que o assunto está indo para um caminho sombrio e decide se intrometer. Para ter uma conversa sós, Ataru a leva para casa. A levando para casa, revela que não vai mais ficar seguindo ela por aí. Esse não tem uma garota totosa para apresentar para ele. Quase chorando, diz que o mesmo é péssimo e sai correndo para casa. Na sala de aula, Shida está zombando com o garoto, por não estar mais do lado da sua amada. Mas de certo ponto ele revela que isso é bom, porque não vai mais ficar incomodando ela. Desabando, fala que chegou a hora de seguir em frente. A Shida revela que desde quando a Taru ficou enchendo o saco de Aika, nenhum garoto se aproximou, então precisa apoiá-la, sabendo que isso é verdade. Vai fazer tudo possível. Vendo que a única pessoa que Aika simpatiza é a Shida, sai da sala para fazer alguma coisa. No entanto, seu colega de classe aparece, dizendo que o mesmo está com um olhar bem triste e desanimado. Enquanto pensa na Aika subindo as escadas, uma garota pergunta se foi ele que assustou ou Kai no dia anterior. Se lembrando, pede desculpas pelo ato, pedindo licença a Shinomiya, pede para que espere. Envergonhada pelo mesmo saber seu nome, explica que todo mundo sabe. Bem envergonhada, ela pergunta o motivo que a Taru tem a avaliação de si próprio tão baixa. A razão pela que sua amiga teve aquele tipo de situação que saiu correndo é por insegurança em relações aos homens. Tentando ir embora de todo jeito, Shinomiya pede para que espere um pouco, porque tem algumas coisas para tratar com ele. Na sala do comitê, ela sabe que ele não teve intenção nenhuma quando esbarrou em Yu. Ela é uma pessoa trabalhadora e tem uma personalidade séria e sincera. Todos eles se orgulham e se engajam em seu trabalho como membros do comitê de morais e disciplina. No entanto, de vez em quando, eles perdem a confiança em si próprios. Com isso, quer ajudá-los. A Taru dá uma dica para que deixe o clima rolar. Os colegas dela, de equipe, provavelmente não querem que a mesa vá longe ao ponto de ajustar seu nível ao deles, simpatizando com eles e achar que eles continuam liderando e puxando-os positividade. Porque para os companheiros de equipe, ela é como se fosse uma deusa. Ao ser da sala, a irmã do mesmo sabe se continuar desse jeito nunca vai ser popular com as garotas. Então pega o panfleto do mesmo para que consiga conversar adequadamente com a sua amiga. Não tendo muito o que dizer, pisando o pé no colégio, chega a Shida, desesperada, dizendo que a presidente de moral e disciplina está completamente chateada. Ao chegar na sala de aula, Taru se dispõe a conversar com ela, mas a Shida não acha que ele é tão popular nesse ponto. De repente ela chega na frente do mesmo para que encontre ela depois das aulas. Com raiva, seu amigo agride o mesmo. A Taru sabe que a presidente é o tipo do seu amigo e usa isso para se afastar, porque a primeira vez que se apresentou para ela usou o nome de Amasaki. Ao se encontrar com a mesma, dá um sanduba em pedido de desculpa e ter feito ela perder o almoço. No entanto, Yu também está no local, então dá uma sobremesa, nervosa recusa. Shinomiya pergunta o motivo que mentiu seu nome e se tinha algo por trás. Ataru revela que ter seu nome circulado por uma pessoa da presidência pode ser algo problemático, então prefiro evitar. Rin pergunta o motivo que usou o nome do seu amigo, isso pode ter deixado o mesmo chateado. No entanto, revela que ele ficou orgulhoso de ter um nome chamado pela presidente. Até Yu sabe que ele ficou feliz por ser uma pessoa muito bonita. E Yu agradece pelo mesmo ter tentado conversar com ela no dia anterior que se trombaram. Mas ele pede para que não se preocupe com isso e sai da sala. No lado de fora, Shida o chama porque Aika conseguiu novos amigos e depois que o garoto se distanciou, ela perguntou se o mesmo não vai lá, se enturmar com as pessoas. Achando que não é bom, fica apenas observando. De repente, recebe uma mensagem da sua irmã pedindo para que vá até a sala do conselho estudantil. Ao chegar no local, fala que tem muitos materiais a reunir e estão tão preocupados que aceita ajuda de qualquer um. Então pede ajuda ao mesmo. Pelo fato de ter falsificado a identidade, o Kashiga dá um trabalho dobrado de meio período. Os amigos da garota perguntam se ele é um delinquente, respondendo que não. Os garotos sabem, começando do ponto que Ataru é o irmão mais novo de Kaeda. Não deve ser uma pessoa normal. Após terminar o trabalho, Kaede vai comprar algumas revistas pela manhã. Yu e Rin estão andando tranquilamente, mas a garota está muito nervosa porque pode ter irritado a Taru, mas impede para que não ache de forma grosseira com ele, porque não tem a menor chance de estar chateado com ela. Yu viu o olhar do mesmo e achou que estava com o olhar desapontado. Acha que foi ruim da sua parte ter dito que venceram o medo e sensação de segurança entre os homens. Pode ter sido algo que afetou. Ao chegar na sala de aula, Aika olha a bolsa de Ataru e fica emburrada. As amigas da garota perguntam se podem ir até a casa da mesma depois das aulas, dizendo que sim, aparece a Taru, então ela só convida. Aceitando ir, Aika fala que não vai deixar ir sua irmã, mas não vai chegar perto dele. Desapontada e com olhar triste, já imaginava isso. Indo embora para casa, não quer mais ir. No entanto, ela vai atrás do mesmo, perguntando se ele vai ir. Antes de terminar a frase, surge Rin pedindo para que preste a Taru por um tempo. Ela agradece a Taru porque agora pode apoiar o Yu com sucesso. No entanto, Yu estava deprimida por não ter conseguido fazer o mesmo, mostrar o que entendia, mas ele responde que sempre
é mentira, porque acha o fato de tentar erradicar a insegurança com os homens é um bom objetivo. Chegando perto, ela quer saber a verdade, revelando que estava apenas desapontada pelo fato da determinação ingênua e irreverente de Yu. Ele não acha que Yu se desculpou apenas por culpa, acha que se cansou de si mesma porque exibiu o senso de insegurança, a ponto de rejeitar a bondade de uma pessoa para conquistar a sensação de segurança e está se esforçando para isso, usando o incidente que teve como forma de trampolim. O fato dela ter trazido a presente junto de si mostra o fato de insegurança. Andando tá um calor insuportável por toda a região. Ao chegar na sala de aula com ar-condicionado está tudo relaxado, mas a Shida chega de repente e mesmo acha que ela está com roupas um tanto quanto reveladoras. Ela responde que está com uniforme de verão e não são roupas reveladoras, mas ela pergunta se não tem ninguém que ele fica olhando com roupa de verão além dela. Logo se lembra da sua amada Aika, que também deve vir com uniforme de verão. Ao olhar para o lado ele percebe que ele está com uniformes, mas o que interessa a ele foi o que aconteceu na casa de Aisha nesse final de semana. Fazendo um suspense para contar, de repente chega a professora colocando todos para sentar nas suas cadeiras. Vendo as fotos, a Shida percebe que todos estavam se divertindo, exceto a Aishi com uma cara emburrada e fechada. Após a primeira aula, a Shida pergunta o que há de errado com Yataru, porque ainda não disse uma palavra com Aika. O mesmo revela que isso é por causa da questão da distância. Além disso, ela está sendo abordada com frequência depois que se afastou. Se caso se interagir com ela como antes, pode destruir aquele ambiente leve que está agora. Fazer as coisas dessa maneira no seu ponto de vista por enquanto será bom para Aishi. Além do mais, se caso se aproximar como antes, verá a roupa perspectiva de verão. Enquanto está se divertindo com a Shida, a garota está muito triste. Após jogar um belo futebol só tapa, o time todo parabeniza pelo ótimo resultado no dia de hoje. Sasaki mostra as fotos do dia que foram para a casa de Aichi, perguntando o motivo que o garoto não foi. Por não ter sido convidado, então não foi como se tivesse escolha. No entanto, a Toru pegou seu telefone e contou tudo o que aconteceu para a irmã do mesmo, que pede um relatório detalhado das atividades todos os dias. Agradecendo pelas fotos, também vai se tornar uma grande garotinha. Perto de comer seu pão, chega Yamazaki, o abraçando de forma selvagem. Vendo que a Toru está comendo sozinho, leva para comer junto com a representante do clube de basquete para ter mais amizades. Ela pergunta o motivo que vem ficando meio quieto ultimamente, porque ele é muito extrovertido. Além do mais, garotos perguntam o que está acontecendo entre ele e Aichi. Por curiosidade, pergunta se já fizeram algum tipo de safadeza, mas ele não sabe nem mesmo onde ela mora, já que não é popular com as garotas. Pergunta a Yamazaki se está saindo com alguém. O mesmo responde que é popular com as garotas e Okamura, da classe A, o chamou para sair. As garotas dizem que isso é hilário, porque acham que ela não está levando isso a sério. O garoto fica em choque ao ouvir essas palavras. Todos estavam se divertindo muito até a K aparecer e puxar o garoto para fora da sala. Ou jogando contra a parede na sala de música, está muito bravo e pergunta o motivo que está assim. Com lágrimas nos olhos, fica encurralando o garoto na parede, não sabendo o que está acontecendo. Pede para que dê uma dica sobre o que é o número de coisas está acontecendo. Com Simos, ela pergunta o motivo que o Misen está falando com aquelas garotas, não sabendo o motivo que está assim, já que vive o rejeitando. A mesma sai correndo sem dizer mais nenhuma palavra. Mesmo assim, acha a garota muito fofa. Na sala de aula está muito triste, a Shida pergunta o motivo que está com essa cara estranha. A Toru pergunta se Aika fica brava quando conversa com a Masaki, Kuga e as outras. Ela responde com outra pergunta por que iria fazer isso. Não sabendo isso também, de repente surge um garoto pedindo um tempo a sós com Yataru. Ao se encontrar em uma sala escura, pergunta ao garoto como ele se define. O mesmo responde que é apenas um garoto comum. Ele sabe que Yataru sente uma coisa pela Aika já faz muito tempo, mas sente que algo mudou e Yataru concorda, mas o seu ponto de vista é que não mudou, apenas parou de fazer coisas desnecessárias. O garoto pergunta se Kaida sabe disso, mas Yataru sabe que sua irmã é a pessoa que menos tem interesse nele, então não tem muito o que falar, mas ele está errado porque Kaida está muito confusa com a mudança do seu irmão. Yataru sabe que isso é impossível por ela jamais ter ficado assim. O garoto enfim explica o real fundamento, que Kaida está preocupada por achar que ela é a causa dessa mudança. Ela diz que pode ter destruído a primavera preciosa da vida do seu irmão. Kaida sente uma enorme culpa por não ter sido aquela irmã presente, mas nessa primavera viram que Kaida está se lamentando muito. Para resolver esse mal entendido, vai conversar com ela, mas todos eles já prepararam um local de encontro. Indo até o local de encontro, o garoto revela que hoje é muito popular com as garotas, mas quem estendeu a mão para ele foi Kaida. Subindo as escadas, pergunta se esse é o motivo que Kaida vem o evitando. Ao chegar no terraço, pergunta se esse é o motivo que está deprimida. Dizendo que não é nada disso, pergunta 10 coisas sobre ele. Não sabendo o que responder, pergunta 10 coisas comuns, conseguindo responder com facilidade. A Toru agora sabe os verdadeiros sentimentos da sua irmã. A mesma acha que ele é apenas uma pessoa comum, porque é o que ele fez ao ensinar a verdade sobre a realidade. É verdade que ele sente
aparentemente desistiu de várias coisas, mas isso é algo pelo qual se apaixonou pela escolha própria e depois esfriou. Então fala que não há motivos para falar muitas coisas sobre isso, virando as costas para ir embora. Ela fala que algo assim já aconteceu antes. Externamente, os responsáveis pelo comitê desistiram da pessoa que gostava, mas a verdade era que não podia desistir. Ao fazer isso, houve uma pessoa que teve colapso. É por isso pensou como isso poderia acabar da mesma maneira. Se esse fosse o caso, que ele poderia ter feito isso seria a mesma. Kaida falou algumas coisas para o garoto, mas eu estava falando sério, então pede para que tenha confiança em si mesmo. Desistiu de uma garota que amou por anos é uma pena, então vai ter cuidado e não vai mais zoar o seu irmão mais novo. A Taro pede para que pare de falar essas coisas. Vou ter cuidado, essa palavra não é para ser confiança, e pergunta se essa ideia, por estar arrependida. No seu ponto de vista, ela está tentando se tornar uma irmã mais gentil ou está enganado. Em toda a sua vida nunca teve isso, é verdade que provavelmente levou muitas broncas, mas está tudo bem já que são irmãos. Kaido fez favores e nem agradece, enquanto brinca o celular enquanto enfia o pão cozido na boca como se fosse uma rainha. Ele pergunta se isso é ser uma irmã mais velha. Se não for isso, essa irmã que ele gosta tentando fazer papinho não é seu tipo. De repente Aika invade o local pedindo para que eu mesmo peça desculpas à sua irmã mais velha, mas ele pergunta o motivo que ela está o seguindo, dizendo que é por coincidência porque eu vi um cara do conselho estudantil o levando para um local duvidoso. Decidiu investigar. Saindo correndo envergonhado, mesmo volta para casa ao anoitecer e compra um pão para sua irmã. Pegando o pão e comendo, tira algumas fotos dela e vai vender no colégio, mas ela não gostou nada disso e pegou um taco de beisebol e acabou com a raça dele. No dia seguinte, Aika se encontrou com sua amiga para conversarem melhor. A Mesa está muito triste, mesmo que a sua irmã chegou e se enturmou com todos os seus amigos e amigas. Ela pergunta a Aika se é porque Sajou não está incomodando por um tempo. Não sabendo o porquê disso está afetando tanto, talvez seja porque Aika está muito apegada pelo mesmo. Quem sabe que esse motivo ela gosta de ser amada. Depois que o mesmo se afastou, não consegue mais se sentir assim. Quem fala que talvez seja para sempre esse distanciamento. Possa ser que em breve ele volte, e também possa ser que Aika consiga fazer um esforço para ajudar. Ao acordar, Sajou está vendo que o cabelo está crescendo, então sua irmã pede para que tinja o cabelo o quanto antes. Além do mais, quando ficava correndo atrás de Aika era muito mais cuidadoso. Sabendo disso, apenas concorda. Indo para o colégio, sabe que antes fazia tudo para ser um homem que combinaria com Aika, mas agora não se importa porque não tem mais ninguém. Ao chegar no colégio, Ken e Saji estão muito íntimos, e Aika não está confortável e pede apenas para que parem. Na hora do intervalo, Aika tenta conversar com Sajou. No entanto, mesmo sai antes que ela chegue. De repente chega a presidente, porque isso não é modos para um homem. Primeiro deve falar se pode se juntar à mesa das garotas. Sajou não se sente muito bem para comer junto com o comitê, então Yu pede para que se junte a elas. Na mesa, o mesmo fica encantado com a beleza de A e pergunta se tem namorado, respondendo que não, fica mais feliz. Aya não gostou muito de Sajou por pensar que ele é apenas um pervertido e nada além disso, porque todos os garotos têm pensamentos impuros. Sajou pergunta como Yu conseguiu conversar com os homens tão facilmente assim de uma hora para outra. A presidente responde que foi apenas a palavra que eu mesmo disse naquele dia. Ao entrar na sala de aula, Sasaki está completamente deprimido porque tem muitas mensagens da sua irmã. Graças ao que o Sajou falou, ela não para de mandar mais mensagem, perguntando se o mesmo ter irmã, responde que sim, mas pede para que não fique gorando a irmã dos outros, pedindo para conversar a sós com ele. O mesmo fala que está apaixonado pela Aika. Sajou acha que não tem como competir com seu amigo e acha melhor que realmente ganhe, vai fazer de tudo para ajudá-la a ficar com Aika. De repente o professor aparece pedindo para que o garoto entregue os cadernos de todo mundo da sala. Ao ver o nome de Aika, decide entregar, mas percebe que Sasaki está conversando, então pede para Kei. Todos vão embora. Olhando pela janela, enxerga os três indo embora junto. No entanto, Aika aparece nas suas costas de repente, falando que esqueceu uma coisa na sala de aula, se oferecendo aí junto com a garota. A Misa pega e pergunta o motivo que não almoça com os amigos. Sajou responde e vê almoçando sozinho no pátio, mas hoje almoçou sem nomear as garotas do comitê. Vão ser umas perguntas se são amigos, falando depende qual é o problema de ter amigas, porque é amiga de sua irmã, então não tem problemas. Perguntando novamente o motivo que não almoçam juntos. Em seu pensamento fala que não quer afastar as pessoas dela, então prefere ficar de boa. E fala que não quer. Tentam disfarçar, os dois vão juntos para casa. E ao chegar no celular do Silar, tinge seu cabelo novamente. No dia seguinte, o mês recebeu a colocação 37 nas melhores notas do colégio. E Aika conseguiu a segunda colocação, depois que largou do pé da garota. No dia seguinte, as pessoas estão pensando em ir novamente na casa de Aika. No entanto, Sasaki pergunta se vai convidar Sajou. As garotas falam que deve ser difícil de iniciar uma conversa, que Aika ficou muito popular. Ao andar pelo corredor do colégio, encontra a garota que ficou em primeiro. Tentando conversar, ela ficou muito assustada com a recepção. É uma jovem garota que
que vem de uma família rica. Imitando a mesa, ela fica muito brava e vai embora. Ao amanhecer, o dia está fechado e com uma forte chuva, de repente esbarra em Aika. Percebendo que está frio, vai na frente. No entanto, vê um carro em alta velocidade. Saindo correndo, coloca o guarda-chuva para que a mesa não se molhe. Mas no colégio ele está muito doente, tanto que nem consegue se concentrar nas aulas. De repente acaba desmaiando e só acorda na terceira aula. A professora fica brava porque ele está suando, pedindo para ir na enfermaria. Desaba no chão e se lembra de quando começou o segundo ano do ensino médio. Foi a primeira vez que fingiu ser alguém que não é. Na sua visão tinha que assumir a atitude. Ele teria uma visão sarcástica das coisas. Ela achava que isso era coisa de adultos. E nesse dia foi que surgiu Aika novamente. Para socorrer só apareceu a mesma. Na enfermaria não aconteceu nada grave, apenas está dormindo com febre. Ao acordar, a enfermeira explica que o mesmo desmaiou. E todos carregaram o mesmo até a enfermaria. Enquanto isso, na sala de aula, Aika está muito preocupada. Mas de repente, Nomiya pergunta sobre Kaio, que responde que o garoto acabou desmaiando na sala de aula e está na enfermaria. Ao entrar no local, percebe que o garoto está acordado e olhando para o nada. Sentindo uma forte dor de cabeça, as meninas pedem para que não se esforce tanto para conversar. Indo tocar no mesmo, ele pede para que não toque por causa do resfriado. Voltando para a sala de aula, encontra a irmã de Sajo indo visitá-lo. Ao entrar na enfermaria, o garoto está acordado, mas desmaia de repente acorda no dia seguinte, sem ir para o colégio, e com diversos remédios e comida. Desmaiando, escuta um barulho na porta e as suas amigas tocando a campainha. Elas falam que todos os colegas de classe estão preocupados com o mesmo, então enviaram mensagem pela preocupação. Aiki foi a pessoa que deu a ideia para visitar o garoto, graças a ela ficou doente. No dia seguinte o garoto está bem melhor e conversa com Marika. Ao olhar para o lado, vê Aiki e diz a garota que é um pouco adorável, porque tem a segunda melhor nota do colégio atrás dela. Chegando mais perto, acha a mesma ainda mais adorável e pede para que a mesma apoie para ser a próxima presidente do conselho estudantil. Aika pergunta se um aluno do primeiro ano pode se tornar presidente do conselho estudantil. A garota explica que todos os cargos do conselho estudantil, independente do ano escolar, pode ser possuído por qualquer tipo de aluno. Claro que os alunos do primeiro ano têm a desvantagem. Existe a tendência de que os estudantes do nível superior sejam aqueles que se tornam representantes do colégio. Sajo fala para a garota que Aika é mais bonita do que ela, então Marika pode ser presidente sim se ela for para o seu lado. Ela vai chamar muito mais atenção do que a mesma. Irritada, todo mundo do colégio fica olhando, e para não causar uma má expressão sai do local muito brava. No entanto, Aika fica envergonhada e quem pergunta se não está vendo, mas esse tempo todo Sajo sempre a chamou de bonita e nunca deu nada, que dessa vez falou com muita convicção. Além disso, é como se o tempo, o lugar e circunstância tivessem todos alinhados, pedindo para que não saia falando essas coisas estranhas, porque ainda não sarou do resfriado. Acha a mesa muito fofa e sai correndo envergonhada. No dia seguinte, a mesa não entendeu nada sobre a aula de hoje, e fica tirando o sarro e chutando a bunda do garoto. Pegando o caderno para ver se ela entendeu alguma coisa, a mesa não deixa, com que pegue o caderno e fica brigando, já que sua amiga é muito inteligente e oferece o seu caderno. Ao olhar para o lado, percebe que Aika está conversando com outras garotas, então decide ir para a cafeteria. Ao pegar sua comida, percebe que está frio no lado de fora, mas as garotas o chamam para conversar junto no lado de fora. Yu está preocupada e pergunta se o garoto está bem por conta da gripe, respondendo que sim. Shinomiya diz que tem motivo para Yu ter chamado para conversar. Indo direto ao ponto, pergunta se o mesmo tem vontade de se tornar do Comitê de Moral e Disciplina. Sajo responde que não tem capacidade para isso e recusa. Shinomiya, por não ter ninguém com interesse, vai deixar o cargo em outono, porque não foram capazes de recrutar nenhum aluno do sexo masculino do segundo ano e primeiro ano, pedindo para que não responda agora. Aguarda a conclusão do mesmo, e Yu pede para que se esforce e segure na mão de Sajo. Mesmo não tendo a culpa de nada, as garotas ficam com ciúmes e arrebentam mesmo, então prefere recusar as propostas. Voltando para a sala de aula tudo arrebentado, Aika pergunta o motivo que metade do seu cabelo está tudo bagunçado. Se lembrando do que aconteceu, arruma. Após conseguir arrumar o cabelo de Sajo, ela se dá conta e fica muito envergonhada. Após o trabalho duro, pergunta se 5.000 ienes paga. Irritada, se retira do local. Na sala de aula, a professora pergunta quem será a pessoa que vai ajudar o colégio nas visitas. Ninguém está querendo, então a professora decide diminuir os candidatos. As pessoas que não têm clube foram levadas até a luz e terão que tirar pedra, papel, tesoura para ver quem vai. Sajo ganhou e Aika perdeu. Apaixonado pela garota, Sasaki pegou o lugar do outro menino e vai fazer a dupla com Aika. Quem fala que os dois parecem combinar bastante, não tendo o que fazer apenas concorda, mas a mesa fica furiosa por aceitar essas condições. Indo embora, Kei quer que os dois tenham um tempo livre e fala que o mesmo terá abstinência se caso não vê-la por tanto tempo. Sem responder, apenas vai embora. No dia seguinte, Sajo conseguiu um novo emprego em uma biblioteca. O dono fica impressionado porque ele terminou muito rápido, mas Sajo teve algumas experiências antes, então foi muito mais rápido do que imaginava. Ao sair no lado de fora, encontra uma criança apanhando para os garotos mais velhos. Conseguindo salvá-lo e se apresenta como Kota. Perguntando se sabe o endereço da casa, os dois ligam para a irmã do mesmo. E ela sai correndo e chega muito rápido. Se apresentando, explica para a irmã do mesmo que ele sofreu nas mãos de alguns delinquentes. Percebendo a beleza da garota, acha que ela participa da faculdade. No dia seguinte, a irmã
irmão do garoto acorda muito tarde e ele se pergunta como conseguiu se tornar do conselho estudantil. A irmã do mesmo pergunta se ele realmente foi convidado para o comitê de moral disciplinar. Sajo responde que não tem como fazer isso porque o fardo é muito grande, já que não quer se juntar, pede para que torne do conselho estudantil, porque vai sair e não quer deixar para um desconhecido. No dia seguinte, o mesmo começa mais um dia de trabalho. De repente, a irmã do garoto chega para conversar com ele pelo dia de ontem. Sajo acha a mesma muito madura. No entanto, no ano passado sempre foi chamada de infantil. Após elogiar muito a menina, ela fica envergonhada e pergunta o motivo. Tentando não elogiar a garota, acaba fazendo novamente, mas agradece novamente o garoto por ter salvo seu irmão de delinquentes. Mas ela fica muito envergonhada porque até hoje ainda não tinha conversado com o homem antes, porque seus pais são muito super protetores. De repente, o dono do local chega, sabendo que o mesmo tem trabalho, entrega o presente e vai embora. Indo embora, pergunta se pode voltar mais algumas vezes. Aceitando, o mesmo abre o presente e percebe que é um presente muito infantil. Sasaki e o Prota saíram juntos em um belo dia ensolarado. Ela escolheu o presente para Sajo como base no que viu antes. No dia seguinte, Sasaki decide passar novamente na loja. Conversando com Sajo, ela explica que tem uma loja que faz artesanato e coisas à mão. Sajo está querendo comprar um presente para Natsukaya para o seu aniversário que está chegando. Vendo nos olhos da garota, decide convidá-la para ir. Ao chegar na estação, Sajo está muito envergonhada porque não pode ser vista pelos amigos do colégio. Sempre usa roupas infantis por achar fofa, mas quando anda com Sajo sempre usa roupas formais. A cena muda para Natsukaya. A mesma está decidindo ir para a praia. A cena volta para Sasaki, na praia junto de Sajo, mas ambos não ficam muito tempo porque querem comprar presentes para Natsukaya. Ao chegar na loja, a mulher pergunta se ambos são namorados. Envergonhados respondem que não, que são apenas amigos. Vendo todos os acessórios, decidem montar um colar com diversas coisas do mar. Sajo consegue entender que Sasaki está fazendo esse colar para uma garota no qual gosta. Sajo esse tempo todo foi obcecado pela sua amiga, mas não sente que algum dia vai ter relacionamento com ela. Mas esse tempo todo, a seguindo serviu uma lição. Além do mais, conseguiu se sair melhor nos estudos. O aniversário se tornará uma desculpa para dar presente para Natsukaya. Só de vê-la sorrir já é uma grande vitória. Mesmo se não gostar do presente, a sua parte já fez. A cena muda para Natsukaya na praia junto de Kei e a sua irmã mais nova se divertindo muito. Ao olhar para o lado, percebe que tem uma loja de artesanato e decidem ver como está o local. Lá dentro está Sajo junto de Sasaki, tentando cortar para conseguir a pedra, colocar no colar. Vendo que tem uma garota semelhante a Sasaki, a mesma responde que é ela, e que não é de uma universidade, sim do ensino médio. Tentando cortar não consegue, então reveza com Sasaki. A mesma pergunta que já decidiu o motivo que ainda continua se esforçando tanto. Sajo responde que já desistiu e se esforça apenas porque ainda ama esse sentimento de amor que não some do nada. De repente, Kei e Natsukaya chegam na loja, mas o serviço manual acabou por hoje, então decidem ver apenas os produtos. Ao olhar para o lado, aí vê a foto de Sasaki e Sajo juntos. Na sorveteria, Natsukaya percebe que viu Sajo como a garota, mas acha isso impossível vindo do mesmo e continua comendo. A cena volta para Sajo indo embora com Sasaki, porém quando entra no ônibus, a mesma já sente um enorme cansaço e dorme no colo do garoto. De repente, Kei vê uma foto de Natsukaya correndo na praia e Sajo fica completamente animadinho com a foto. No dia seguinte, Sajo está mais um dia no trabalho cuidando dos livros, enquanto de repente surge Shinose, sua colega de classe, perguntando sobre o recrutamento para trabalhar no local. Ela aceita instantaneamente pelo dono do estabelecimento que a conhece. No dia seguinte, os dois começam a trabalhar juntos. No entanto, tem muitos clientes que começam a falar coisas desnecessárias. Vendo a situação, Sajo passa o livro para o cliente decidir ir embora. Conversando com o dono do estabelecimento, possa ser que Shinose não seja adequada para esse serviço, e quando começar as aulas, Sajo vai sair desse emprego. Explica que talvez Shinose não possa ser adequada para esse tipo de trabalho, e quando começar as aulas, Sajo vai sair desse emprego. Conversando com Shinose, pede para que tente falar com os atendentes. É uma forma de agir. No entanto, Shinose não quer desistir desse emprego de meio período. De repente surge o dono do local pedindo para que os dois saiam mais cedo e voltem amanhã. Ao chegar em casa, que convida Sajo para uma chamada de vídeo no qual Natsukaya está. Sajo pergunta algumas dicas para ajudar a conversar com Shinose sobre o que aconteceu no dia seguinte. Kei sai da cal e deixa apenas os dois. Natsukaya quer que o mesmo deixe confortável. Quando iria ativar a chamada de vídeo, ele agradece e sai da cal, assim ficando muito estressada. No dia seguinte, Shinose apareceu para trabalhar e já está muito melhor por ter assistido diversos vídeos explicando. Enfim, chegou a hora do almoço. Sajo pergunta o motivo que Shinose quer ter esse emprego de meio período. Ela responde apenas que quer ser independente, além do mais quer separar do seu irmão mais velho, novo membro do comitê e disciplina. E Shinose gosta muito do seu irmão mais velho. No entanto, depois que começou a namorar e trouxe uma garota para casa, o tempo todo passa com ela, e assim ficou sem espaço. Ela explica que quando chegou em casa viu um sapato, entrando no quarto sem bater na porta, viu o mesmo deitado por cima da garota e a beijando.